No meu último vídeo da série Explorando Hookguard, falamos sobre a grande última extensão de terras à ilha de Hookguard, a área Premium. E naquele vídeo eu perguntei para vocês qual seria a próxima área que vocês queriam ver aqui nessa série. As cavernas centrais e o vilarejo de Hook receberam muitos votos, mas o ganhador da disputa foi a parte leste da ilha, ou Área 1. Então hoje, a nossa jornada será no local aberto de caça mais antigo de Hook. Me acompanhe nessa jornada pela parte leste da ilha de Hookguard. A parte leste, junto com o vilarejo e as cavernas centrais, foram as primeiras implementações de Nightmare à ilha de Hook. Toda a Área 1 acabou ficando ultra defasada em termos de XP hora com a chegada da Área 2, que possui hunts infinitamente melhores. Mas apesar disso, a Área 1 ainda conta com lugares desafiadores, e querendo ou não, ela ainda tem um brilho especial por ter sido a primeira grande área aberta de caça em Hook. A parte leste de Hook conta com imensas planícies habitadas por criaturas menores como lobos, spiders, snakes e bugs. Eu fico imaginando como era para os novatos disputar esse escasso respawn dessas criaturas menores no térreo. Provavelmente muitos deles perdiam logo a paciência e se jogavam de cabeça em lugares muito mais perigosos, como as cavernas centrais e a Cave dos Ursos, apenas para encontrar uma morte prematura. Toda a parte do térreo é bem grande e carrega muita história. De screenshots famosos como o up do level 200 do Gladir, até inúmeras invasões summonadas por GMs em test servers. Essas planícies têm muita história para contar. Tenho a impressão que foi aqui pela parte leste que aconteceram as maiores invasões summonadas em test servers, com dezenas de players se empurrando para combater monstros lendários, como Orcs Berserkers e Orcs Leaders. Tem inclusive uma screenshot onde podemos ver um Hookster pedindo por Bor Hainsforth, um famoso GM de Rubera, summonar uma GS. Ainda nas planícies do norte, vale mencionar uma pequena área que foi implementada recentemente. Antes, a parte que era um pequeno pântano esquecido no meio do mapa foi expandida por uma grande passagem que se conecta com o Minotauro da Montanha Solitário, que fica na parte oeste da ilha. Mas não é bem uma conexão pelo fato de que não dá para passar para o lado oeste da ilha vindo por aqui. Essa área toda então, que parece estar meio que inundada, parece ser meramente o lugar que colocaram por pura estética. O que é meio estranho, porque a CIP não tem o costume de mudar muito o mapa de Hook. Essa parte se tornou a área de pesca favorita de muita gente, e talvez guarde algum segredo oculto que a gente não descobriu ainda. Andando mais para a direita, nos deparamos com a Cave dos Lobos. Essa é uma cave simples, onde existem alguns lobos ao redor de um pequeno lago. É uma ótima área de caça para personagens low level e, por ser um lugar tranquilo e afastado, foi muito utilizado por botters para upar chars secundários longe dos olhos e ouvidos dos trappers. Foi aqui que o Aaron ensinou táticas avançadas de trap a Sunrise e Lila Canasa há muito tempo atrás, lá em Antica. Esse lugar também foi palco de uma pegadinha do GM Bor Hainsforth, que disse aos hooksters presentes no test server que ele tinha deixado uma recompensa incrível dentro da Toca dos Lobos. Os que foram corajosos o suficiente para conferir acabaram encontrando uma dolorosa morte para um monte de tarântulas summonadas pelo GM. Antigamente nos test servers, os GMs tinham o costume de fazer esses mini desafios, summonar um monte de criaturas em um lugar e na parte mais afastada do acesso à escada, posicionar algum item recompensa e uma carta de parabéns. Eu me lembro que num test server lá para 2009, eu consegui me esquivar de 2 Orcs Warlords no topo do telhado da Dixie e pegar um Steel Shield com uma cartinha de parabéns escrita pelo GM. Como os itens dos test servers não podem ser levados para os servidores reais, muitas vezes os GMs deixavam recompensas bem generosas. Mas provavelmente a gente nunca vai saber qual foi o item deixado pelo GM Bor Hainsforth no fundo da Caverna dos Wolves. Um dos lugares mais frequentados da ilha antigamente, e que acabou caindo no esquecimento com o tempo. A casa do NPC Jacinto fica posicionada no topo da segunda montanha mais alta de Hookguard, perdendo apenas para a Torre das Wasps. Na verdade, só perde se você desconsiderar o telhado da construção, que está no andar mais 4 junto com o topo da Torre das Vespas. O NPC Jacinto é um NPC lendário, que já tem vídeo próprio aqui no canal, e que em tempos mais antigos era muito procurado por ser o único NPC que vendia Life Fluids, a antiga versão das poções que nós temos hoje. Pelo seu background de ser um dos poucos usuários de magia na ilha de Hook, e de viver como um ermitão recluso em sua montanha, ele sempre foi o NPC mais querido e admirado por todos os Hooksters.
Inclusive, dois dos Hulksters mais famosos de Tenebra, o filho de Hulkgard e o Ferumbras de Hulkgard, imitavam as cores do mentor deles. A Torre do Jacinto em si não possui muitos mistérios, a não ser o próprio NPC Jacinto. Ele dá para você a Blast de Crunor, que até hoje tem efeitos desconhecidos do seu personagem. E daqui de cima da montanha, durante uma tempestade, o Jacinto diz ter visto a nossa próxima localidade a ser explorada. A jangada da Ember sempre existiu, desde os tempos mais remotos de Hulkgard, lá no extremo leste da ilha. Ember é uma aventureira de Mainland que durante uma tempestade acabou tendo sua jangada encalhada na costa. Ela foi resgatada pelos moradores de Hulkgard e colocada nos dormitórios da academia para descansar. Na quest da Ember, ela pede para que você retorne à jangada para resgatar seu diário privado de anotações. Como eu já comentei no meu vídeo do iceberg, a lista de nomes dentro desse diário até hoje é um completo mistério, e Ember até hoje é vista com desconfiança por muitos dos moradores de Hulk. Sua jangada não possui nada particularmente interessante além do diário, e era usada com frequência como local de pesca pelos pescadores de Hulk. Na verdade, toda a costa leste era, por ter acesso a muitos SQMs com água. Logo acima da jangada temos um grande espaço vazio que foi usado em maio de 2007 como um campo de futebol improvisado para um grande campeonato realizado pela GM Laili em Antica. Um lugar que vale a pena mencionar também é a Bananeira de Hulk. Ela fica localizada um pouco para o norte da jangada da Ember, e quando os novatos clicavam nela com o botão direito, ganhavam uma única banana, que poderia ser trocada pelo NPC Willy por um Studded Shield. Mas vamos ser sinceros, né? Ninguém trocava a banana pelo Shield. A banana era um dos itens que os Hulksters adoravam colecionar, junto com as preciosas maçãs e as raras cherries. Geralmente os novatos, depois de serem ajudados em quests difíceis, como o Minohel ou a Katana Quest, vinham até aqui escoltados pelos Hulksters que ajudaram eles e presenteavam seus guardiões com uma banana. Ou seja, geralmente quanto mais bananas você tinha, mais noobs você tinha ajudado na sua jornada. O curioso da bananeira é que claramente ela é um coqueiro. E a segunda coisa curiosa é que ela é mencionada no livro da Flora de Hulk, que cita que essa planta poderia ser facilmente encontrada por possuir várias flores brancas crescendo ao redor dela. De todas as partes que sofreram modificação, nenhuma foi tão beneficiada pelos updates quanto a parte sul. Antes ela era apenas um grande descampado que fazia divisa com o vilarejo a oeste e com o oceano a sul, sendo frequentada apenas por poucos pescadores. Hoje em dia existe um gigantesco cemitério aqui, com muitas lápides super interessantes e com uma catacumba que dá acesso a um dos lugares mais incríveis de toda Hulk. Infelizmente, a parte mais profunda dessa cave só é acessível para quem está no meio da Hulkgard Quest, e shares mais antigos não vão ter acesso a todo esse lugar. Trata-se de vários corredores cheios de caixões e sarcófagos, que é lar de vários skeletons. Toda a ambientação desse lugar é incrível, apesar de não haver uma lore específica para essa cave. Voltando para o térreo e indo para a direita, nos deparamos com uma cave bastante escondida, mas que é um dos principais pontos de interesse de Hulkgard pelos tesouros que esconde. A Caverna dos Ursos é um dos locais mais antigos de caça da Ilha de Hulk, e foi uma hunt que acabou sofrendo grandes mudanças ao longo do tempo. Antes essa cave era intensamente frequentada pelos players porque os ursos eram uma fonte quase que ilimitada de comida. Daí depois disso, os Hulksters começaram a perceber que valia muito mais a pena carregar peixes na backpack porque eles pesavam menos e tinham um custo-benefício muito maior. Daí a Cave dos Bears caiu no esquecimento. Só que depois disso foram implementados no Tibia os addons. E como os ursos dropavam tanto as Bear Pawns usadas no addon do Druid, quanto as Honeycombs usadas no addon do Citizen, a cave começou a ser extremamente povoada de novo. Só que agora não eram apenas players honestos que vinham caçar ursos, mas botters também. Por muito tempo, essa cave ficou lotada de botters que vinham farmar Bear Pawns para vender tanto em Hulkgard quanto em Mainland. Aqui na Cave dos Bears aconteceram muitas traps por causa disso, e incontáveis foram os bots assassinados por trappers, que queriam trazer justiça para Hulk, e que também queriam faturar uma graninha com loot dos botters, claro. Os ursos, por possuírem uma defesa bem grande, eram usados pelos Hulksters mais antigos para se treinar skills, na época que o Minohel era muito mais perigoso para se ir solo. Adentrando mais a Cave dos Ursos, nos deparamos com um buraco que pode ser aberto com um mapa. Esse buraco nos leva para uma das partes mais misteriosas não só dessa cave, mas de toda a Ilha de Hulk. Cortando alguns trigos com uma foice, seguimos por um caminho cheio de firefields que nos levam a um corpo de um dragão morto.
Essa é a famosa quest do Copper Shield, e dentro do dragão encontramos tanto o melhor escudo de Hulk quanto o melhor elmo também. Existe aqui um pequeno trecho que parece ser um tipo de caminho antigo desabado, mas que é meramente decorativo e inacessível. Esse lugar é bem misterioso pelo fato de que, além da gente não ter dragões na Ilha de Hulk, não existe nem ao menos uma menção de que eles poderiam estar escondidos em algum lugar aqui em Hulk. Esse dragão, lá nas primeiras versões do Tibia, com frequência era arrastado para fora da cave, mas isso acabou sendo alterado quando a Cipsoft finalmente criou oficialmente o sistema de quests fixas, ao invés de deixar apenas itens recompensas nos respawns diários. Essa quest era muito procurada por aventureiros novatos porque ela fornecia 2 dos itens mais poderosos de Hulk. Mas para fazer essa quest você frequentemente pagava um preço muito alto. Esse caminho dos Fairyfields era extremamente perigoso, então ou você esperava muito tempo para completar o trajeto, trazendo bastante comida com você, ou você passava correndo por todo o caminho, abria o corpo do dragão às pressas e morria queimado logo em seguida, torcendo para não ter dropado um dos itens que você acabou de pegar. Esse lugar ceifou incontáveis vidas de iniciantes gananciosos e apressados. Uma curiosidade interessante desse lugar é que o Covil do Dragão foi o lugar escolhido pelo Player Exclusive para sua screenshot do nível 100. Para quem não sabe, Exclusive foi o primeiro player no servidor SA a pegar o level 100 na Ilha de Hulk, e em sua screenshot decorou a cave como se fosse o Covil do Smaug, o famoso dragão do livro do Hobbit. O túmulo de Kendron Benson, localizado entre a Cave dos Wolves e a Bananeira, esconde um segredo oculto. Usando uma pá no túmulo, você descobre uma cave secreta com algumas aranhas dentro. E na parte leste, você pode ouvir barulhos sinistros na escuridão atrás da parede. É nessa caverna que podemos encontrar o Hotworm Hell. E apesar das Hotworms atuais não serem nem de longe tão sinistras quanto as suas versões antepassadas, ainda oferecem um grande desafio para os low levels que passam por aqui. Um fun fact curioso é que antigamente a quest da Katana e a Hotworm Quest eram coisas distintas. Você podia subir no Hotworm Hell para enfrentar aquele mar de Hotworms, ou podia seguir pelo caminho dos Poison Fields para ir até a Katana. Hoje é tudo meio que a mesma coisa, e você precisa obrigatoriamente passar pelo Hell para chegar nos Poison Fields. 2 fatos curiosos sobre o Hotworm Hell. Na parte norte podemos encontrar um corpinho com um Small Axe dentro, que pode ser trocado na cidade por uma picareta. Esse Small Axe não é uma quest oficial, estando presente apenas no Floor Reset, como se seguisse aquela antiga mecânica de quests antigas. Outro fato curioso dessa cave é que pisando aqui nesse SQM, você consegue fazer o truque para fazer a Sword of Fury desaparecer da pequena ilha. Só que antes de pisar nesse SQM, você tem que ter pisado em outro antes, que fica localizado lá nas cavernas centrais. Mas a gente vai falar desse local apenas em outro vídeo. Descendo e seguindo pelos Poison Fields, nós rumamos para o nosso próximo destino, a Katana Quest. 9 a cada 10 Rooksters provavelmente vão optar pela Katana como arma principal para poder upar o seu char. Até hoje não se sabe por que essa arma exerce um fascínio tão grande nos Novocations. Mas o fato é que provavelmente todos os Rooksters iniciantes fazem esse trajeto para pegar a espada que vai acompanhar eles até o fim da sua jornada. Passando esse primeiro trecho e descendo o buraco, você se depara com a porta trancada. Essa é uma das únicas portas trancadas em toda a Rookguard que precisa de uma chave para ser aberta, dando um nível a mais de complexidade para a quest. Para nossa sorte, a chave não está muito longe daqui. Subindo por esse caminho e matando as 2 Hotworms, você vai precisar revirar uma pilha de corpos de aventureiros mortos até achar a Silver Key número 4603. Com ela em mãos, agora sim você pode avançar na quest. Na parte de baixo existe outra porta trancada e aqui existe um segredo para abri-la. Tem uma alavanca escondida embaixo desse pilar aqui. E uma vez que você puxa ela, a porta abre e os monstros pulam para fora. Aqui você pode driblar eles e se fechar na parte de dentro, se prendendo junto com as recompensas da quest. Essa sala é bem sinistra, e ao invés de ter baús com a recompensa da quest, todos os prêmios dessa quest vão ser encontrados dentro de corpos de aventureiros que estão no meio daquela pilha gigantesca de cadáveres. Em um dos corpinhos dessa sala você encontra um Viking Helmet, e no outro corpo você encontra uma katana. Antigamente nessa sala, muita gente ficava trancada porque o pessoal de fora puxava a alavanca. E se te trancassem aqui e não puxassem a alavanca de volta, você provavelmente ficaria preso aqui para sempre. E por esse motivo, você devia ser bem seletivo na hora de escolher o seu time para vir até essa quest. Caso contrário, um dos membros poderia trair o grupo e trancar todos os players na parte de dentro, exigindo gold para que eles saíssem. Esse problema dos players trapados foi consertado anos mais tarde
quando a Cipsoft implementou um teleporte que te levava para o lado de fora da sala. Aqui nessa sala é um dos lugares onde respawna o boss dos Hot Worms, a Hot e The Hot Worm. Ela é um boss no geral bem fraco e sem graça, sendo mais fraco até que outros Hot Worms, mas tendo um loot um pouquinho melhorado. Acho que a coisa mais notória que eu tenho para falar sobre a Hot é que ela já foi vista dentro da sala do Ghoul, provavelmente levada por algum bug durante o nascimento dela. E falando em Ghoul, ele é o nosso último tópico da área leste. Junto com o Minotauro Mage, o Ghoul trancado na parte de trás da Katana Quest sempre foi um dos grandes mistérios da Ilha de Hook. Ninguém sabia como chegar nele, e durante anos a fio, Hooksters criaram 1 milhão de teorias mirabolantes de como poderiam destruir a parede desse aposento para libertar o morto-vivo e combatê-lo, a fim de dropar os raríssimos itens dele, como o Life Ring e a tão sonhada Scale Armor. Eu me lembro que no dia que a Cipsoft implementou o teleporte nessa sala, eu e os meus amigos de Menera passamos o dia inteiro fazendo testes para ver se a gente não conseguia redirecionar a rota do teleporte para dentro do aposento do Ghoul. Claro que nenhum dos nossos testes deu certo, e muito provavelmente o Ghoul, assim como o Minotauro Mage, foram colocados em áreas que são totalmente inacessíveis puramente pela decoração e pela lore mesmo. Existiu durante muito tempo um boato de que os players Tim e Chris, 2 Hooksters do servidor de Nova, teriam aberto essa sala e derrotado o Ghoul, dropando raríssimas Scale Armors, que com frequência eles saíam mostrando por aí. Só que mais tarde foi revelado que, na verdade, os Scale Armors foram trazidos de mainland por bugs, e que eles simplesmente usaram da crença da população Hookguardiana para ficarem famosos. Bom, a nossa jornada na exploração da parte leste de Hook chegou ao fim. Subindo a escada da ponte, você pode seguir para o vilarejo principal, lugar onde todos os tibianos iniciavam as suas aventuras. Ou podemos seguir pela ponte para alcançar os maiores e mais famosos campos de caça de Hookguard, a área oeste. Ou podemos descer as escadas de uma ruína e se aventurar num dos locais mais antigos de Hookguard, as Cavernas Centrais. Qual vai ser o próximo destino da nossa missão exploratória? Bom, isso fica nas mãos de vocês. Me digam nos comentários qual a próxima área que vocês querem visitar, que a parte mais comentada na seção de comentários vai ser a próxima a ganhar vídeo aqui no canal. Se vocês curtiram o vídeo, deixem seu like, se inscrevam no canal e eu vejo vocês numa próxima. Um abraço e falou!